Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio. FIA. A FIA faz diferença. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Sexta-feira, 8 de novembro, com transmissão ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio Mais e do Jornal O Vale, está no ar o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio Mais, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. E nesta edição, por 6 votos a 5, STF veta prisão em segunda instância. Lula pode ser solto ainda hoje. Novo pacto federativo vai ficar para junho de 2020. Roberto Alvim é nomeado secretário especial da Cultura. Argentina e China reduzem importações no Vale do Paraíba. Ministério Público pede suspensão de concurso público em Jacareí. Neste sábado, tem plantão da biometria nas cidades da RM Vale. E tem fotos da semana de Lucas Lacais Ruiz. E porque hoje é sexta-feira, a agenda do final de semana com Gabi Barreto. Tudo isso e muito mais logo após o comercial. Fique com a gente. E voltamos ao vivo para a edição dessa sexta-feira do Abre Aspas. Comigo hoje na bancada, nosso jornalista Douglas Cruz e a colunista de cultura, May Parreira. Muito bom dia, meus amigos. Bom dia aos amigos. Bom dia, Galco. Bom dia aos amigos e às amigas da SP-Rio. Lembrando que a gente está ao vivo, se você quiser deixar seu comentário, participar aí das matérias, é só colocar aí na linha do tempo do Facebook a sua participação. Não tenho a menor dúvida, e hoje numa entrevista muito interessante, nós conversaremos com a doutora Rima a respeito deste tema também muito importante, o Novembro Azul. E claro, nós esperamos a sua participação ao vivo nessa entrevista. E o Supremo Tribunal Federal vetou a possibilidade de prisão após segunda instância. Na quinta sessão de julgamento sobre o assunto, a maioria dos ministros entendeu que, segundo a Constituição, ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado, que é a fase em que não cabe mais recurso. Foram 6 votos a favor do veto e 5 contrários. Votaram a favor os ministros Marco Aurélio Mello, relator do caso, Ricardo Lewandowski, Rosa Weber, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Dias Toffoli. Os ministros contrários foram Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e Carmen Lúcia. A decisão pode mudar os casos de 4.895 presos do país, segundo o levantamento do Conselho Nacional de Justiça. No entanto, a aplicação da decisão não é automática. Caberá a cada juiz analisar caso a caso a situação processual dos presos que poderão ser beneficiados com a soltura. Se houver entendimento de que o preso é perigoso, por exemplo, ele pode ter a prisão preventiva decretada. Pois é, um longo tempo até aí, uma decisão polêmica também, que acabou mobilizando a opinião pública, os políticos também, está aí votado. Agora, não pode mais ser preso em segunda instância. Ao ver de vocês aí, uma boa decisão ou uma decisão que ainda pode causar polêmica e não tem assunto fechado sobre isso, apesar de ter passado no Supremo Tribunal Federal? Eu acho que não tem assunto fechado. O Toffoli deixou uma porta meio aberta aí, né, para ser discutido. Eu acho que vai ter.
ouvindo os comentários de juristas, de jornalistas e tal, eu acho que tem muita coisa que pode acontecer ainda, né? Pode acontecer. Segunda-feira a gente espera aqui o nosso advogado, doutor Tarcísio, né? E o Toffoli foi bem incisivo no artigo 283, que é o trecho na Constituição que fala desse tipo de prisão. Ele é bem confuso e com certeza a gente vai ter aí próximos capítulos, porque ele falou que é certo, né? Porque o STF julga o que está na lei. Se os deputados quiserem mudar a lei, Cabe ao parlamento. Cabe ao parlamento. Apesar de a gente saber que isso não acontece na prática, né? Porque muitas vezes a gente tem o nosso STF legislando, mas o Toffoli deu aí a decisão final, a decisão decisiva, que foi o último voto dele, e ele deixou aberto aí com a decisão agora, cabe à Câmara dos Deputados, que já tem uma tramitação aí na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, sobre o caso, alterar ou não essa decisão. Exatamente isso daí, independente do que foi decidido e como foi decidido, um fator que eu achei muito relevante, muito importante, foi a participação da opinião pública. Não, obviamente, mas o entendimento tanto do funcionamento do Supremo como a influência do parlamento nisso daí é muito interessante, como pouco a pouco o brasileiro vai entendendo como funciona toda a máquina do governo e interagindo muito mais. Por si só, isso eu já acho que foi um valor muito grande. Glauco, eu acho que é bom a gente chamar atenção para o processo democrático, sabe? Porque isso só pode acontecer numa democracia. Não tem a menor dúvida. Ele não, o Douglas não, mas nós vivemos na época da ditadura, as coisas eram feitas e a gente só sabia o resultado, né? Você não podia participar, não tinha essa participação. Acho que hoje as pessoas deviam se sentir gratas de poder acompanhar o que está, como é que se processa a coisa. Hoje as pessoas têm TV Senado, TV Câmara, você pode... A possibilidade de interação é muito maior. É muito maior. E eu vou fazer um parênteses até a respeito do que você falou, assim, o que exige por si só uma responsabilidade muito maior. Uma responsabilidade de informação, de conhecimento, né, para poder votar. Não tem a menor dúvida. Isso o que é interessante a gente frisar é também os processos de escolha do STF. Indiretamente, nós escolhemos o tipo de pessoa que vai ao STF, porque nós votamos no nosso presidente e o presidente então escolhe quem vai aí para a cadeira do STF. Lembrando que quem indicou o Dias Toffoli, atual presidente do STF, foi o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, indiretamente, quem votou no Lula colocou o Dias Toffoli lá. Não tem a menor dúvida. Para a gente encerrar esse caso, uma outra questão levantada hoje pela grande mídia, ontem e hoje pela grande mídia, é exatamente isso daí que precisa ser também regulamentado junto ao Supremo e dentro da Constituição brasileira, que é, na alternância, o ano que vem nós teremos 2 alternâncias dentro do STF, por aposentadorias e tudo mais. Se nesta contingência vai haver uma nova votação a respeito do mesmo tema. Tá? Então, foi levantado isso na mídia, é uma coisa que a gente precisa ficar bem atento também. Não é? Continuando, um dos beneficiados pelo veto da segunda instância é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os advogados de defesa de Lula informaram que vão pedir já nesta sexta-feira, ou seja, hoje, a soltura imediata do petista. Abre aspas. Após conversa com Lula hoje, levaremos ao juízo da execução um pedido para que haja sua imediata soltura com base no resultado desse julgamento do STF, além de reiterarmos o pedido para que a Suprema Corte julgue os habeas corpus que objetivam a declaração de nulidade de todo o processo, disseram os advogados em nota. Em tese, para que a decisão do STF tenha efeito, o Supremo precisa primeiro publicar o acórdão do julgamento, o que poderá levar até 2 meses para acontecer. A Justiça Federal do Paraná, responsável por executar a pena de Lula, também precisa ser formalmente comunicada da decisão do Supremo, ou provocada a agir pela defesa do ex-presidente, como os advogados pretendem fazer para autorizar a soltura. A repercussão da possível soltura do ex-presidente Lula gerou rápida reação nas redes sociais. Diversas hashtags
relacionadas ao tema figuravam nos Trending Topics por volta das 22 horas de ontem, como prisão em segunda instância sim, Lula livre e STF siga a Constituição. Os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, disseram que não vão comentar a decisão do STF no momento. A mesma posição foi adotada pelo líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo, do PSL. Os filhos de Jair Bolsonaro comentaram o caso. O deputado federal Eduardo Bolsonaro afirmou em seu Twitter que soltam bandidos e desarmam o cidadão, pobre do brasileiro. Disse sem detalhar a quem se referia. O vereador Carlos Bolsonaro comentou com um "Meu Deus", um tweet do PSOL comemorando a decisão do STF. A deputada Joyce Hasselmann criticou Toffoli e disse que é triste ver que o Brasil segue firme de mãos dadas com a impunidade. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, exaltou a decisão do STF ao dizer que ela fortalece a democracia e a Constituição, que estão, a seu ver, ameaçada pelo governo de extrema-direita. Fora do país, o recém-eleito presidente da Argentina, Alberto Fernandes, comemorou usando a hashtag Lula livre amanhã. Pois é, Glauco, a gente vê essas reações aí de muitos deputados, inclusive, que ao invés de ficarem nas redes sociais criticando, deveriam fazer o que eles foram eleitos, legislar. Isso já está na CCJ da Câmara dos Deputados. Então, ao invés de ficar reclamando ou comemorando, deveriam ir lá e legislar, criar leis, mudar a lei, alterar leis, que é a função dos deputados. Registro aqui a participação dos nossos internautas. Vamos lá. O José Santos já mandou aqui o nosso bom dia, assim como o Fábio Oliveira e também o Zoroastro da Silva, que mandou um bom dia a todos e um bom final de semana. Muito obrigado a vocês que estão participando aí da nossa transmissão. Não tem a menor dúvida, é sempre muito, muito importante, muito bem colocado, Douglas. É função e trabalho, porque os senhores diletos deputados ou vossas excelências, como gostam de ser chamados, são exageradamente bem pagos para fazer o serviço que lhes compete. A gente também tem que frisar o que é muito importante, que a Caroline Correia, nossa jornalista, esteve aqui ontem e frisou, né? O STF também, os nossos ministros também são muito bem pagos, né? E é impressionante o tempo que eles demoram para julgar isso. Se o Toffoli não acabasse com o julgamento ontem, ele ia se estender por mais 2 semanas, porque na sexta-feira tem feriado e novamente ia ter aquele espaço de tempo muito grande. Então essa decisão, mais uma vez, aí mexe, como você falou, com cerca de quase 5 mil pessoas. É a justiça mexendo com o Brasil inteiro e com os diversos tipos sociais, não só os pobres, não só os ricos, mas a gente fala, nesse caso, a gente não está falando de casos específicos, a gente está falando de casos abrangentes. O que pode vir a ser bom, o que pode vir a ser ruim em determinados casos, cabe agora aos juízes de primeira e segunda instância pegar os casos especificamente para que a gente não tenha esses casos aí, injustiças, né? Porque às vezes a gente sabe que o pobre não chega à terceira instância e quem roubou milhões às vezes chega. Então é um pouco complicado falar sobre isso. E com eles terem que pegar essa coisa, Douglas, só para lembrar, nós já falamos aqui, no Supremo hoje são mais de 30 mil casos esperando serem julgados. Impressionante. Então é complicado. A gente lembra que os casos de maior repercussão passam na frente, né? Então, muito provavelmente quem rouba o pão porque está com fome na esquina não vai chegar no STF. Exatamente. Enquanto isso, a brava gente brasileira vai levando a vida e esperando que os eleitos cumpram o seu papel. E a Caixa Econômica Federal inicia hoje mais uma etapa de liberação do saque imediato do glorioso FGTS, que pagará até R$ 500 por conta ativa ou inativa. Os trabalhadores nascidos em abril e maio, sem conta no banco, poderão retirar o dinheiro. O saque começou em setembro para quem tem poupança ou conta corrente na Caixa, com crédito automático. Segundo a Caixa, no total os saques do FGTS podem resultar em uma liberação de cerca de
40 bilhões de reais na economia até o fim do ano. Glauco, para facilitar o atendimento, a Caixa vai abrir mais de 2.000 agências em horário estendido hoje e na segunda-feira. As agências vão abrir às 8, né, um pouquinho mais cedo, e vão ficar até 2 horas depois do término de atendimento, aí por volta das 5, 6 horas. E a gente registra também aqui a participação do Valdair Cardoso, do Roberto Martins Nogueira, e o Valdair está dando aqui a sua opinião, né? Muito obrigado pela participação aí de vocês na nossa transmissão. Continue comentando e dando a sua opinião sobre cada caso. Não tem a menor dúvida, sempre um prazer tê-los conosco. E o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, afirmou que acredita que o Congresso Nacional aprovará apenas em junho de 2020 o conjunto de medidas econômicas entregue nesta semana pelo presidente Jair Bolsonaro. Segundo o governo, são ações que podem melhorar as contas do governo, dos estados e dos municípios, simplificar procedimentos e estimular o crescimento da economia. Para o senador, se as medidas não forem aprovadas, não haverá mais espaço para investimentos. Abre aspas. O Congresso Nacional surpreendeu entregando a maior reforma da Previdência da história do Brasil. E eu acredito que vai surpreender de novo, aprovando até junho do próximo ano esse conjunto de medidas, que criará condições de o Brasil deslanchar, afirmou Bezerra. As medidas são uma revisão profunda do Estado e mudam a lógica dos gastos públicos. Uma das PECs prevê a redução da jornada e do salário dos servidores da União, estados e municípios que entrarem em emergência fiscal. Também há a proposta de extinção dos municípios com menos de 5.000 habitantes. E dentro do Pacto Federativo, a ideia é repassar 400 bilhões de reais em 15 anos para estados e municípios após mudanças nas regras de redistribuição dos royalties do petróleo. Importantíssimo isso daí também. E o presidente Jair Bolsonaro nomeou ontem Roberto Rego Pinheiro Alvim para o cargo de secretário especial da Cultura. Alvim atuava como diretor do Centro de Artes Cênicas da Fundação Nacional de Artes, a Funarte. O diretor já entrou em polêmicas ao criticar a atriz Fernanda Montenegro em redes sociais. Bolsonaro também transferiu a Secretaria Especial de Cultura para o Ministério do Turismo. Antes, a pasta estava no Ministério da Cidadania, comandada por Osmar Terra, do MDB. No entanto, Alvim e Terra têm uma relação conturbada e o governo vinha estudando uma forma de encaixá-lo na cultura sem tumultuar a relação. Pois é, Glauco, o presidente afirmou, o presidente Jair Bolsonaro, que Alvim tem o termo aí porteira fechada para escolher a sua equipe. E é interessante, né, Meia? A gente tem cerca de 310 dias de governo Bolsonaro e já é o terceiro secretário para a cultura. A gente vê que o presidente está tendo dificuldades para lidar com a cultura em sua gestão. A gente teve ontem aí a mudança de ministério da cidadania, agora para o Ministério de Turismo, é o Bolsonaro com dificuldade para lidar com a cultura, né? Eu acho que ele deve ter muita dificuldade de lidar com alguma coisa que ele não sabe o que é, entendeu? Desculpem os apoiadores, mas a cultura, infelizmente, no nosso país é relegada a 12º plano, né? E você falou que ele, você criticou ou fez menção a Fernanda Montenegro, você usou uma palavra... Criticar a atriz Criticar. Fernanda. Na verdade, ele não criticou, ele ofendeu, né? Uma senhora de 90 anos. Então, a gente vê aí uma tendência do governo de levar a coisa para o plano ideológico, né? Tem que ser, sabe, ou é como eu ou é contra mim. Não é... não vejo muita saída para a nossa cultura, viu? Eu fico muito... entristecida. Nossa, muito, porque, olha, tá no turismo, como é que é isso, né?
Pois é, e olha, eu vou falar uma coisa para você. Se você está entristecida com isso que está acontecendo, o que eu vou falar a seguir, eu creio que vai entristecer um pouco mais ainda. Oh, se me Deus. desculpe. Ó Deus. Então, olha só, briga ao vivo. Os jornalistas Augusto Nunes, da Rádio Jovem Pan, e Glenn Greenwald, do site The Intercept Brasil, trocaram agressões na manhã de ontem, ao vivo, no programa Pânico da Rádio Jovem Pan. O repórter americano foi convidado para ir ao programa e participar de uma entrevista e soube, momentos antes, que Nunes estaria na bancada. Os dois já trocaram farpas no passado. Nunes questiona o jornalismo praticado por Greenwald, editor do site Intercept, crítico do atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, e defensor de Lula e das causas progressistas. Greenwald, por sua vez, passou a desprezar Nunes depois que o jornalista de O Pingo nos Is insinuou que o Ministério Público deveria investigar a adoção dos filhos dele, Greenwald, com o deputado federal pelo PSOL, Davi Miranda. A agressão aconteceu depois de Glenn chamar de covarde e apontar o dedo no rosto de Nunes por ter feito comentário sobre seus filhos com o deputado Davi Miranda. Então Nunes, jornalista da Jovem Pan, desferiu empurrões e, em seguida, um tapa no rosto de Glenn, que tentou revidar, mas foi contido pela produção. Depois da agressão, o apresentador Emílio Surita suspendeu o programa por 12 minutos. Na volta, Augusto Nunes tinha deixado a entrevista, enquanto Glenn seguiu na bancada. Você vai acompanhar agora o vídeo para depois a gente comentar. Covarde, você é um covarde, você é um covarde, eu vou falar porque você é um covarde, você é um covarde, Augusto Nunes, você é um covarde. Que isso? Que isso? Peraí, calma. Eu te mostro quem tem coragem. Não, aí não. Eu te mostro quem tem. Peraí, vamos cortar. Cabide, pode cortar, vamos tocar uma música. Uma daquelas cenas invisíveis da televisão, Douglas. Glauco, falando de Glenn e Augusto, eles seriam exemplos no jornalismo para mim e para qualquer jornalista que está se formando. O Glenn ganhou um prêmio, uma de suas matérias ganhou o prêmio Pulitzer, o prêmio mais importante da imprensa nos Estados Unidos. O Augusto Nunes, recentemente, semana passada, ganhou o prêmio Comunique-se, e a gente vê que como essa polarização faz mal, principalmente para o jornalismo. A gente tem o Glenn, que indiretamente é representante do jornalismo mais à esquerda, aí com o Intercept Brasil, e tem o Augusto Nunes, que indiretamente também é o representante do jornalismo à direita, com os seus comentários no Pingo dos Is da Jovem Pan. E a gente tem aí a Jovem Pan, que assim, eu não sei como é que eles não pensavam com isso, ia dar em briga. Eles pensavam sim, o GC, a letreiro estava dia de treta, e colocaram um jornalista que faz críticas ao outro, do lado do outro, abriram o microfone e mandaram os dois dialogarem. É triste que um acuse o outro dessa maneira, mais triste ainda que um agrida o outro dessa maneira. E já ouviu aquele famoso ditado, faço o que eu digo, não o que eu faço? Pois é, o Augusto Nunes depois divulgou uma nota dizendo que sentiu a honra ferida e pediu aos seus, por isso fez isso, e pediu aos seus ouvintes, internautas, seus apoiadores que não façam isso. O melhor exemplo, Augusto Nunes, é que você não faça ao invés de falar, não faça, não precisa fazer. Deu exemplo. Deu exemplo. E também é interessante que o Augusto Nunes, ao ganhar o prêmio Comunique-se pelos seus comentários na Jovem Pan, disse que queria acabar com esse clima de fla-flu político. E aí, ao ter a oportunidade, assim como o Glenn não fez. Então, cabe a nós agora, jornalistas, que não somos premiados, já que temos aí 2 grandes jornalistas premiados que não fazem isso, acabarmos com esse clima de fla-flu. Não tem direita, não tem esquerda, tem o povo brasileiro sofrendo e os representantes aí não só da política, mas também do jornalismo brigando ao vivo. É lamentável essa cena. E acho que é uma coisa que a gente toda vez fala, né? Vamos acabar com isso, para com essa rixa. E quanto mais se fala, parece que a rixa aumenta. Sabe? Acho que essa coisa de fazer pose
fazendo arminha, sabe? Não é legal. Eu acho que é uma coisa que começa desde o começo, lá na infância, e se estende até a presidência da República, né? Como é que a gente pode agora ter tranquilidade na escola, no trabalho? Ontem eu soube de uma moça que foi chutada no trabalho pelo chefe. Então, como é que é isso, sabe? Glauco, e só para concluir, daí começam as justificativas. A deputada estadual Letícia Aguiar, aqui da região, citou ontem em seu Twitter 5 vezes em que a esquerda, segundo ela, foi hipócrita. Como no caso que Jean Willis, então deputado, cuspiu no presidente e foi aplaudido por várias pessoas. Isso não pode acontecer, não pode cuspir ninguém, é uma agressão. E muito menos os que apoiam. Inclusive, um deputado do PSL, Douglas Garcia, aqui de São Paulo, falou no seu Twitter que vai fazer uma moção de aplausos a Augusto Nunes. É interessante que agora surgem aí os apoiadores, de um lado e de outro lado, Ciro Gomes apoiando, pessoas criticando Ciro Gomes. Agressão física não é legal para nenhum dos dois lados. Agressão verbal não é legal para nenhum dos dois lados. E cabe a quem está assistindo isso entender também que agressão não é legal. Ponto. Não tem a menor dúvida. Olha, concordo com o que os meus colegas aqui todos falaram, mas espetáculo dantesco numa rede de grande penetração. Douglas falou muito bem que a partir do momento em que se pede alguma coisa tem que se dar o exemplo. Parabéns pelo prêmio aos jornalistas, mas isso, como já falamos no bloco anterior, revela uma enorme responsabilidade. E um segundo ponto muito importante, opiniões à parte, cabe a nós sabermos filtrar o que nós apoiamos ou não. Não tem direita, não tem esquerda. Enquanto a grande massa apoiar espetáculos dantescos como esse da mídia, que no fim das contas só serve para dar mídia, só serve para dar audiência, vai continuar existindo, repito, esses espetáculos dantescos. Colocou muito bem o Douglas que o exemplo é imprescindível. Então, antes, todos, seja direita, esquerda, centro, meio, vermelho, cor-de-rosa, não interessa. Antes de polarizar, antes de achar alguma coisa, paute-se pelo seguinte: eu exijo respeito por aqueles que têm o direito de entrar na minha casa aqui, por seja qual for mídia. E se for tão dantesco para você, mude de canal, é muito simples, tá bom? Vamos nós. Vamos para um rápido comercial, porque depois nós precisamos saber como é que vai ficar o tempo, porque aqui, pelos altos da Cassiano Ricardo, já chove. Vamos saber como é que vai ficar o tempo para esse final de semana e uma entrevista muito especial com a doutora Rima Gibli, oncologista clínica do Instituto Multidisciplinar de Cancerologia de São José dos Campos. Tema, esse importantíssimo Novembro Azul. A gente quer a sua participação, já voltamos. Voltamos com abre aspas desta sexta-feira e, como eu já disse aqui dos altos da Cassiano Ricardo, tempo fechado. Vamos saber como é que fica o tempo com Camila Brasiliense. Olá, Camila. Bom dia, Glauco Turzi. A sexta-feira vai continuar com tempo instável no estado de São Paulo devido à atuação de áreas de instabilidade em médios e altos níveis de atmosfera e à oferta de umidade. Dessa forma, o dia ficará com bastante nebulosidade e há previsão de chuva fraca, podendo ser moderada em pontos isolados a qualquer hora do dia. Hoje as temperaturas seguem amenas, a previsão de temperatura máxima é de 24 graus no Vale do Paraíba e capital paulista e 23 graus na Serra da Mantiqueira. Camila Brasiliense, do Tempo Vale, para o Jornal Abre Aspas. Obrigado, Camila. Um grande abraço a você e a todos aí do Tempo Vale. Ótimo final de semana a todos vocês. Hoje, esse final de semana vai ser aquele final de semana que, se você estava pretendendo lavar o carro, nem tente, não comece. Mas pelo menos já está avisado que vai chover, tá bom? Gente, nós estamos em novembro e novembro se caracteriza por uma campanha nacional da maior importância. Uma campanha que ganhou muita força, principalmente num país como o Brasil, que ainda sofre com muita ignorância em alguns setores, com alguns machismos exacerbados, mas é uma coisa que se revelou muito importante, porque trata-se de uma doença que mata
e muito no Brasil. Nós estamos no Novembro Azul, que trata do câncer de próstata. E hoje nós temos um grande prazer de receber a doutora Rima Sbili, oncologista clínica do Instituto Multidisciplinar de Cancerologia de São José dos Campos. E é claro que não vamos falar só do Novembro Azul, mas do cuidado que se tem com essa doença que, com a prevenção, existe uma grande possibilidade de você até se curar. Doutora Rima, um prazer tê-la aqui. A gente começou falando com isso daqui, eu acabei acentuando muito o Novembro Azul aqui, mas a gente sabe que o câncer de próstata, para ser bem específico, não vamos folclorizar tanto o Novembro Azul, é talvez a maior recorrência de morte para os homens aí. Existe um problema muito sério com isso, que é a prevenção, é fazer a prevenção que é o mais... Mas existem vários fatores que influenciam para que isso aconteça. É assim mesmo? Isso. Na realidade, o que acontece? Existem vários fatores de riscos relacionados ao câncer de próstata. E qual que é a importância do câncer de próstata em relação aos homens? Como entre as mulheres o de mama é o segundo maior câncer entre as mulheres, o de próstata é o segundo maior câncer entre os homens, ambos só perdendo para o câncer de pele, que é o câncer de pele não melanoma, que são aqueles tumores de pele relacionados ao sol. Fora esses tumores de pele, já vem câncer de mama, por isso a importância de que foi feito o Outubro Rosa, e vem também o Novembro Azul relacionado ao câncer de próstata. As estimativas do INCA são em torno de quase 70 mil casos de câncer de próstata, casos novos de câncer de próstata no ano de 2018. E as mortes causadas por esse tumor estão em torno de 14 mil, mais ou menos 15 mil ao ano, relacionados ao câncer de próstata. Qual que é a importância dele? A importância dele é que ele é muito incidente. Ele é muito comum entre os homens. Mas tem um fator que é bom. Na maior parte das vezes, ele tem um comportamento muito bom, muito indolente. Às vezes existem homens que, se viverem e tiverem o câncer, eles podem viver a vida toda e não saber que tem o câncer e falecer de outra coisa diferente ao câncer. Então, a pessoa pode viver com esse câncer. Quem que a gente se preocupa principalmente? A gente se preocupa, lógico, com os fatores de risco e também nos preocupamos também com os pacientes que têm sintomas. Então, quais são os principais fatores de risco relacionados a câncer de próstata? O principal é a idade. Quando o homem vai envelhecendo, o risco dele ter câncer de próstata vai aumentando. Até se fala que se o homem chegar aos 100 anos, com certeza ele tem câncer de próstata. Nós vamos avaliar aquele vovozinho de 100 anos? Com certeza não, nós não vamos nem mexer nesse vovozinho. Outros fatores de risco muito importantes que devem ser chamados a atenção, que também são a minoria, são se você tem pai, ou irmão, ou um filho com câncer de próstata, o avô com câncer de próstata, você tem um histórico familiar de câncer de próstata importante, esses homens devem pensar em alguma coisa possível ser hereditário. O hereditário, diferente do que a maioria das pessoas pensam, ele é a minoria da população. Todos nós temos risco de ter câncer. A maioria da população, o risco dela ter câncer esporádico é 80%. O hereditário é 5 a 10% da população que tem o câncer hereditário. E quando que a gente vai se preocupar com ele? Quando você tem um histórico familiar muito importante de câncer de próstata, no caso de próstata que nós estamos conversando. Quando você tem esse histórico, a gente pensa muito em dois genes muito importantes e também conhecidos, que é o BRCA1 e o BRCA2, que são os principais genes relacionados a câncer de próstata, que são os principais genes relacionados também a câncer de mama. Então, sim. Posso te perguntar uma coisa? A Angelina Jolie fez aquela cirurgia de retirada das mamas porque existia esse fator genético.
e como uma forma preventiva. Para a próstata é a mesma coisa? Não. O que acontece? A Angelina Jolie, ela tinha mutação no gene BRCA1. O gene BRCA1 em mulheres ele está relacionado a câncer de mama e ovário. E em homens a câncer de próstata. Nas mulheres, lógico, dependendo da idade, dependendo da indicação, as mulheres que têm essa mutação, elas podem ter indicação da retirada da mama e dos ovários. A gente tira o recheio, a parte interna, a parte glandular da mama e retirada dos ovários como prevenção, que é o que a Angelina Jolie fez. Por que ela fez? Porque o risco dela ter câncer de mama durante a vida era em torno de 70%. Então, e de ovário em torno de 35%, 40%. Então, com a retirada, ela consegue baixar essa chance de câncer em torno de 95%. Nunca é 100%. E para a próstata? Em relação ao homem, nós não vamos tirar a próstata como prevenção, mas nós vamos fazer um acompanhamento mais precoce. Qual que é a importância e o que preocupa a gente? Geralmente, os homens que têm esse tipo de mutação, eles têm uma incidência de tumores, às vezes, mais agressivos, em idades mais jovens, às vezes menos de 50 anos, menos de 60 anos. Então, são casos que o comportamento tumoral é diferente, é um comportamento mais agressivo às vezes do que o câncer de próstata habitual que um vovozinho de 80, 70 anos tem. Perfeito. E qual a importância dessa prevenção, como você diz aqui antes, da oncogenética, né? Como funcionam esses estudos e o que o dia a dia, o bem-estar, o convívio pode fazer com que a nossa rotina seja mais propensa, né, ao câncer? O que a gente faz que pode trazer essa propensão ao câncer? Sim, isso é muito importante, porque o nosso dia a dia é o mais comum de toda a maioria. Como a maioria dos tumores, lógico que a parte de dieta, uma alimentação saudável, diminuir a gordura corporal, então a obesidade, tudo isso influencia em aumentar o risco tanto de câncer de próstata como de outros tumores. E não só de câncer, o que a gente tem que lembrar que tem também das doenças cardiovasculares. Então fazer exercício físico, ter uma dieta, uma alimentação rica em vegetais, em cereais, em frutas, tudo isso colabora numa prevenção. Lógico, se eu fizer isso eu não vou ter câncer? Não podemos prometer. Mas pelo menos nós estamos fazendo a nossa parte em relação à prevenção, de ter uma dieta melhor e uma qualidade de vida muito melhor. Perfeito. Sem dúvida. É muito importante, doutora Rima, porque eu comecei falando isso daí, que ainda existe uma certa resistência em função de uma falta de cultura com a prevenção. Dois fatores que são absolutamente importantes. Uma vida saudável não quer dizer uma ditadura saudável. Isso. Né? Mas uma vida saudável é um fator importantíssimo para o todo. Você pode morrer de câncer, mas pode morrer de um ataque cardíaco, que por uma questão simplesmente de não se cuidar. Mas especificamente com relação ao câncer de próstata, e voltando ao termo cultural, a prevenção é muito importante. A partir dos 45 anos... Depende do caso. Quando você tem um histórico familiar, a gente pode falar dessa prevenção em torno de 40 anos. Perfeito. Tá? Quando você é negro, a partir de 45 e a partir de 50 anos. E, além disso, o mais importante que a Organização Mundial de Saúde fala é principalmente quem tem queixas prostáticas. Quais são essas queixas? As queixas do câncer de próstata são muito parecidas com as queixas do aumento benigno da próstata. Então, essas queixas são o quê? Dificuldade de iniciar a diurese, a micção. Quando você acorda muitas vezes à noite ou várias vezes durante o dia, você tem que ir ao banheiro para micção também. Você tem queimação no canal da urina. Então, todos esses são fatores de sangue na urina. São fatores de atenção para a gente procurar um médico, não só a nossa idade. Então, se você tiver alguns sintomas relacionados à próstata,
pode ser apenas um aumento benigno, comum na idade, mas podem ser outras coisas também. Pode ser um câncer de próstata também. Perfeito. O que é o principal que a gente fala? O PSA, que é o exame de sangue, só ele não é suficiente, às vezes, para o diagnóstico do câncer de próstata. Junto com o PSA, nós temos que fazer, por indicação médica, lógico, o toque retal, que é um exame simples. Por que é feito pelo toque retal? Nada mais é do que pela anatomia, porque temos a bexiga, e aí tem a uretra, que é o canal que sai da bexiga que leva a urina, e embaixo temos a próstata, que ela fica na frente do reto, que é a porção final do intestino. Por isso que é feito o toque retal, porque a hora que eu toco pelo reto, eu sinto a próstata. E a próstata é um órgão muito pequenininho, é uma glândula, né, muito pequena, e com esse toque, o que o médico vai avaliar? Se ela está endurecida, se tem nódulos. Então, às vezes, o PSA está normal, mas está endurecida. Perfeito. E aí o médico pode indicar a biópsia. Lógico, é o médico que vai indicar qual é o que ele vai fazer a seguir, né? Depois do exame, depois da anamnese, depois de tudo. E tem casos de câncer de próstata com PSA normal, e você tem o câncer de próstata. E, infelizmente, na maior parte das vezes, esses casos são de comportamento mais agressivo também. Que eles não expressam o PSA. E qual que é a importância, lógico, da gente fazer o diagnóstico precoce? Com o diagnóstico precoce, a necessidade de tratamentos mais agressivos, como quimioterapia, tudo, é menor. Às vezes, você diagnostica precoce, você só precisa fazer uma cirurgia. Não é só, né? Mas assim, uma cirurgia apenas, às vezes radioterapia, às vezes bloqueio hormonal. Tem casos que são indicados a quimioterapia. Facilita as possibilidades. Sim, e mais simples. As mais simples vêm na frente, né? Entendi. Outro fator também que a gente tem que se preocupar, porque às vezes o diagnóstico é feito já metastático. Então, às vezes o paciente já vem, como o mais comum são as metástases ósseas, às vezes o paciente já vem com dores em coluna, em região torácica, e aí com essas dores a gente acaba diagnosticando a metástase óssea para depois diagnosticar o câncer de próstata. É muito importante, mas ratificando, infelizmente, doutora, nós temos um tempo restrito aqui, mas a gente acaba voltando ao ponto central, que é a prevenção. Sim. Não é? A prevenção em primeiro lugar, uma vida saudável. Sim. Uma vida saudável é imprescindível, a prevenção é muito importante. O Novembro Azul está aí, procure, lembrando uma coisa: essa doença, como todas as outras, não escolhe sexo, não escolhe as doenças como um todo, não escolhem sexo, cor, gênero, polaridades políticas, nada disso. Elas precisam ser cuidadas. Pense em você como uma unidade que precisa sim se cuidar, para que você possa ter todos até os seus posicionamentos aí. Doutora Rima, nós agradecemos demais a presença da senhora, esperando que essa seja a primeira de muitas vezes que possamos tê-la aqui na bancada. E para quem quiser conhecer o IMC, como é que faz? Onde ele fica? Ele fica na Vila Rubi. Perfeito. Nós temos os contatos, é só entrar nas redes sociais, vocês vão encontrar a página do IMC e estamos abertos para tirar todas as dúvidas possíveis. Perfeito. Muito obrigado, a senhora, e Obrigada. vale a pena você conhecer o Instituto Multidisciplinar de Cancerologia de São José dos Campos, que tem sim uma presença muito ativa na nossa sociedade. Mais uma vez eu agradeço a doutora Rima. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos com o terceiro bloco, porque hoje é sexta e tem também, além de Ney Parreira, que hoje está ao vivo conosco aqui, tem Gabi Barreto com a agenda do final de semana. Até já. O
Pois é, para lá de interessante e importante a entrevista com a doutora Rima. E Douglas, bastante comentários aí, a gente acabou se envolvendo porque o assunto era importante, sim, né? Sim, a gente tem aqui o Ronan César mandando seu comentário pra gente, a Rosa Maria Cardoso mandando bom dia, a sempre querida Ana Souza mandando bom dia, falando que o jornal precisa de mais uma meia hora. Boa sugestão, viu, Ana? Muito obrigado. Muito obrigado, Ana, muito obrigado a todos vocês que acompanham o Abre Aspas. E dois dos principais importadores do Vale do Paraíba, China e Argentina, deixaram de comprar 1,47 bilhão de dólares da região neste ano, segundo dados do Ministério da Economia. O volume de importação dos dois países caiu de 3,79 bilhões de dólares em 2018, 40% do total exportado pelo Vale no período, para 2,3 bilhões em 2019, 28% da totalidade. O recuo foi de 39%. A China foi quem mais diminuiu a compra dos produtos do Vale. Maior importadora da região até o final do ano passado, o país asiático acumula 1,18 bilhão de dólares a menos em compras da região, 40% de queda. Maior compradora de carros do Vale, a Argentina amarga o 11º período seguido com queda nas importações. O recuo é de 33% nestes 10 meses, com 577,8 milhões de dólares. O país vizinho representava 9% das exportações do Vale e agora caiu para 7%. O Ministério Público ingressou com ação em que pede pela suspensão seguida da exclusão da segunda fase do concurso público, que visa contratar agentes comunitários de saúde em Jacareí. Para a promotoria, a afronta ao Estatuto do Deficiente no TAF, que é o teste de aptidão física, que servirá como segunda fase de avaliação dos candidatos. O exame deve submeter os aprovados na prova objetiva à corrida de 400 metros, polichinelo e abdominal em 5 minutos. Para o MP, a seleção tem o objetivo de afastar a possibilidade de aprovação de pessoas com deficiência, já que para a atuação no cargo não seriam exigidas condições atléticas. Em nota, a Prefeitura informou que o teste é necessário devido às exigências físicas para a realização das atividades requisitadas para o cargo. E o Tribunal Regional Eleitoral realiza amanhã, frisado aqui, quero que você não esqueça disso, mais um plantão de biometria no estado de São Paulo. O serviço acontece das 8 às 13 horas nos cartórios e postos de atendimento da RM Vale. De acordo com o tribunal, o plantão tem o objetivo de facilitar o comparecimento do eleitor que não tem disponibilidade no horário de atendimento padrão dos cartórios e postos, que ocorre de segunda a sexta-feira, das 12 às 18 horas. Em São José, os atendimentos acontecem na zona 127, é só você ver lá no seu título qual é a sua zona, tá? Para saber onde é que é. Na zona eleitoral 127, na 411, na 412 e na 282. Desta vez, haverá ainda atendimento no Shopping Centro, das 9 horas às 14 horas. Em Taubaté, o cadastro ocorre na zona eleitoral 141, no centro, e na 407, no Jardim das Nações. Em Jacareí, a zona eleitoral 62 e 396, ambas localizadas no centro. Não deixe para a última hora. Lembrando que, com exceção de Taubaté, todas as cidades da RM Vale vão ser, a partir do ano que vem, obrigatório você votar com a biometria. E o prazo para quase todas é dezembro. A gente já está em novembro, o ano está acabando. Vamos parar de deixar para a última hora, né? Que é quase impossível. Quase impossível. Porque também não adianta deixar para a última hora e depois chegar lá e falar: olha, esse serviço público é uma droga, eu estou aqui há 1 hora. Não, você teve 2 anos para fazer isso. Não é? Não adianta chegar no ano que vem e reclamar que não conseguiu votar, que o governo é ruim. A biometria tem que ser feita este ano, até dezembro. Coisa que a gente vem falando há bastante tempo. Sim, aqui também. Quase desde o começo do ano. Pois é.
E neste domingo, estudantes de todo o país farão as provas de matemática e ciências da natureza do Enem. No segundo dia de aplicação, os estudantes terão meia hora a menos, ou seja, 5 horas para resolver todas as questões da prova. O Enem começou a ser aplicado no último domingo, quando 3,9 milhões de participantes fizeram as provas de linguagens, ciências humanas e redação. Aqueles que faltaram no primeiro dia podem fazer o exame neste domingo, mas a prova servirá apenas para autoavaliação. As regras do exame são as mesmas do último domingo. Os portões abrirão, preste atenção, às 12 horas, ou seja, ao meio-dia, e fecharão às 13 horas, ou seja, 1 da tarde, no horário de Brasília. Não esqueça disso. O gabarito oficial do Enem será divulgado no dia 13 de novembro. Outra coisa que a gente sempre fala bastante aqui é o horário do Enem, para ninguém perder a hora. Não queremos aí a fila dos atrasados. É incrível, né? A pessoa tem o ano inteiro para se programar. Como é que chega atrasado nessa hora, Chega né? impressionante. Não é pouco não, hein, Meire? Esse ano foi até menor o número de atrasos, né? É que ainda tem um segundo dia. Ainda tem o segundo dia. Calma que a gente pode quebrar recordes também, não tem dúvida. E porque hoje é sexta-feira, tem aquele quadro que já virou tradicional aqui. O nosso Foto da Semana. Foto da Semana. Lucas Lacaz Ruiz. Olha que bacana, um trabalho bem legal que o nosso querido Lucas Lacaz Ruiz, esse repórter fotográfico, fez a respeito de plantas alimentícias não convencionais. Pois é, Glauco. O PANC, o P-A-N-C, é um curso do SESC aí que traz chefes de cozinha, nutricionistas, agrônomos, produtores e pesquisadores para falar sobre plantas alimentícias não convencionais e suas formas de preparo. A partir de encontros com o público, eles vão debateram, sobre a introdução dessas plantas no cardápio diário, distribuindo para uma alimentação mais sustentável e equilibrada. Dentre os profissionais, a gente teve aí a Bela Gil, a Paola Carosella, Valdeli Knapp e Diego Prado. Muito legal esse bate-papo que o SESC promoveu para falar sobre a nossa alimentação. A gente estava falando aí de câncer, né? Que muito pode ser prevenido com hábitos saudáveis e a alimentação é um deles, né? Nossa, um dos principais, inclusive. Com certeza. Porque a gente até fica sem fazer exercício, mas não fica sem comer. Exatamente. E a gente vê o retrato jornalístico e fotográfico muito bonito do nosso Lucas Laís. Né? É muito legal. E Ney, você está aí quase comendo a tela. Pois é, olha a coisa, começa a dar fome. E uma coisa muito interessante, parabéns ao Lucas, como sempre, um trabalho impecável. O nosso país é riquíssimo nisso daí, né? Eu já tive a oportunidade de participar de um evento em que estavam aí, e é impressionante. Uma das plantas, claro, eu já não me lembro mais do nome, né? E parabéns ao Lucas Lacaz Ruiz aí, sempre trazendo essa coisa bacana de acompanhar e trazer essas imagens maravilhosas. Mas só para completar, falar de uma planta, eu experimentei tudo quanto era flor, que era comestível lá. E essa daqui e tal, a mulher falou para mim, você não conhece essa planta? Eu falei, não, deve ser rara. Ela falou assim, não, você veio aqui pela estrada de Campos, né? Eu falei, sabe aquele amarelo que tem lá? Falou, é essa planta. Ou seja, se joga fora muita coisa no Brasil por desconhecimento. Claro. Bacana esse ensaio aí, Lucas Lacaz, e quem sabe a gente comendo mais flores, a gente fica mais tranquilo também. Poético, Glauco. E hoje nós temos um prazer, olha que legal, hein? A gente sempre chama aqui a nossa querida May Parreira, e hoje eu chamo ao vivo a coluna cultural de May Parreira, que está à direita do apresentador aqui. O que vamos falar hoje, May? Então, eu trouxe aqui uma coisa, eu acho que deveria ser batida, mas não é. Dia 5 agora, certo, foi a data comemorativa de 170 anos do Rui Barbosa, tá? Ele nasceu em 5 de novembro de 1839, que por ele é o Dia Nacional da Língua Portuguesa e o Dia Nacional da Cultura. Olha que legal. Em função da data do Rui Barbosa, tá? E a gente conhece, vamos dizer, pouco a respeito dele, sabe? Eu acho que não se tem
uma tradição adequada. Ele tem o epíteto, né? Alexandre o Grande, sei lá, o Pepino o Breve, esse que vem acompanhando o nome. O do Rui Barbosa é o Polímata, que quer dizer o homem versado em várias ciências, né? É aquele muito sábio. Ou Rui Barbosa, a Águia de Aia, porque ele era muito astuto, ele enxergava longe. E ele fez um discurso em Aia maravilhoso, que vale a pena a gente conhecer. Bom, ele fez, eu acho importante dizer, apesar dele ser baiano e ter morado muitos anos no Rio, ele fez a faculdade de advocacia, de direito, no Largo São Francisco, em São Paulo. Então, ele é meio... paulistano. Eu trouxe aqui um texto pequeno dele, que ele escreveu em 1914, tá? Que a gente pode usar hoje. Ele diz assim: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. E mais para frente ele diz: nessa destruição geral de nossas instituições, a maior de todas as ruínas, senhores, é a ruína da justiça, colaborada pela mão dos homens públicos, pelo interesse dos nossos partidos, pela influência constante dos nossos governos. E nesse esboroamento da justiça, a mais grave de todas as ruínas é a falta de penalidade aos criminosos confessos. É a falta de punição quando se aponta um crime que envolve um nome poderoso, apontado, indicado, que todos conhecem. É um texto de Rui Barbosa, de 1914. Vocês podem procurar o texto inteiro, digitando de tanto ver triunfar as nulidades. Eu acho fantástico isso. Perfeito e maravilhoso. E para o dia. Para o dia, né? Não podia ser mais... A genialidade de Rui Barbosa acaba se espelhando na contemporaneidade do pensamento Exatamente. dele. Porque quando se trata de justiça, quando se trata do bem-estar da população, isso não tem era nem tempo. Inclusive, essa oração aos moços que ele fez para os formandos, ele foi paraninfo no Largo São Francisco, ele fez a oração aos moços, que acho que a maioria das pessoas não lê porque ela está numa linguagem mais antiga, né? Deveria ser assim: vamos fazer um trabalho de casa, passa essa oração para o nosso jeito agora, né? Para a terceira pessoa, para que mais gente possa ler, para que mais gente tenha a divulgação o conhecimento. É imprescindível em todos os níveis, né? Sim. Infelizmente existe sim, acredito eu, Douglas, me corrija aqui também, acredito eu, que a partir do momento que se não forçar, mas que se apresentar mais, porque a gente fala, é muito rebuscado para a criança, de repente ela tem um nível de compreensão que é muito interessante, mas poder se oferecer mais... Não, mas ela mesma pode fazer a versão, né? A intenção é essa, exatamente. Leia e veja o que você consegue tirar daqui. Né? Cultura, passar para educação. Pois educação e hoje mesmo a gente pode contextualizar esse texto que ele fala da impunidade dos poderosos. É só abrir o jornal, é só assistir o nosso jornal que a gente está falando disso o ano inteiro. A impunidade continua e principalmente dos poderosos. Principalmente dos poderosos. Enquanto isso, no mundo real, a brava gente brasileira se acotovela em ônibus e trens e vai fazer o dia a dia deles com honra, mas às vezes com pouca justiça. Exato. Bem, muito obrigado pela sua presença. Olha aqui, antes de... Não, é remate, porque a gente olha aqui da janela, está super nublado, vai chover o final de semana. Então, eu trouxe para vocês um álbum que acabou de sair da Pat Smith. Olha só. Que é o Mummer Love. A Pat Smith é uma das minhas roqueiras prediletas.
Ela tem uma história maravilhosa no rock, continua atuando, escreve bem para burro, sabe? É um negócio assim maravilhoso. Então vamos ouvir Pat Smith enquanto a gente curte uma chuva, né? Olha que boa dica, hein? Bom, você sempre com boas dicas para o final de semana, né? Você e a Gabi Barreto. Sim, as a duas. Gabi traz uma agenda maravilhosa. Daqui a pouco, hein, Gabi? Daqui a pouco. Obrigado, May. Sempre um prazer tê-la no abre aspas, mas ao vivo é sempre melhor, né? Obrigada. Muito obrigado, ótimo final de semana a você. E vamos, calma que tem sim, o esporte. E olha só, a galeria de títulos para a felicidade da nossa jornalista Caroline Correia está mais cheia. Pelo placar de 3-2, o vôlei Taubaté superou o Cruzeiro e conquistou pela primeira vez em sua história a Supercopa Nacional. Este é o segundo título conquistado pelos taubatianos em menos, olha só, de uma semana. Na última quinta-feira, a equipe de Renan Dalzotto superou o Campinas fora de casa e conquistou o hexacampeonato paulista. Agora, a equipe da região se prepara para a disputa da Superliga, quando recebe na próxima quarta-feira o Blumenau no ginásio do Abaeté, em Taubaté. E aí, ó, finalmente os 3 pontos. Com direito a 2 prorrogações, o São José Basquete superou o Bauru fora de casa pelo placar de 98-96. Esta foi a primeira vitória dos joseenses na Liga Nacional de Basquete. O próximo compromisso da equipe de São José dos Campos será amanhã, quando enfrenta o Franca, poderoso Franca, às 18 horas, no ginásio do Pedrocão, em Franca. E a decisão ficou para o jogo da volta. Em partida válida pelas oitavas de final da Liga Paulista, o Taubaté Futsal empatou pelo placar de 1-1 com o Intelli São Carlos. O segundo e decisivo jogo será segunda-feira no ginásio Milton Olaio Filho, em São Carlos. E ainda falando das oitavas de final da Liga Paulista, hoje é a vez do São José. Os joseenses enfrentam o FIB Bauru às 19 horas no ginásio Duduzão, em Bauru. E Glauco, a nossa querida Ana Souza falou aqui, cadê a Carol? Disse que invadiria a bancada. A Carol tá comemorando, brincadeira, ela tá trabalhando muito sério hoje. Carol estará de volta aqui na semana que vem. Muito bem lembrado pela Ana Souza. Exatamente. A gente também não sabe como é que foi toda a comemoração da Carol aí, que ela tá quietinha ali lá atrás do computador dela. Talvez ela tenha exagerado um pouquinho. Brincadeira, Carol. Parabéns a você, parabéns ao time de Taubaté, que independente até de Taubaté, dá um baita de um orgulho para todo mundo nessa região. Parabéns. E chegou a hora, sexta-feira, com ela, a menina que está sempre perto do portal lá, Gabi Barreto, com a agenda de final de semana. Se liga na programação para este fim de semana no Vale do Paraíba. Sexta-feira, Jacareí recebe o grupo Batucada e Catinguelê, que vão relembrar o melhor do pagode dos anos 90. A boca fala, o peito cala, saudade de nós dois. Mas sempre pra falar de amor, eu falarei Inara, 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 Inara. Nas noites de sábado e domingo, será a vez de Taubaté receber o espetáculo Ayrton Senna, o musical. O evento ainda vai contar com o Cine Ceninha, atividades infantis e stand-up com o ator Nelson Freitas. Pindamonhangaba promove a 41ª edição do Festival de Teatro. O Teatro Galpão será palco das peças Vidas Secas no sábado e Injustiça no domingo. Também em Pinda acontece a 3ª edição da Virada Educação. A programação conta com atividades socioeducativas no Parque da cidade. O público vai curtir exposições culturais e apresentações de teatro, zumba, maracatu, hip-hop e dança circular. São José dos Campos recebe a 3ª Farra do Santo no Palácio Sunset. Serão 2 palcos com shows e atrações como o sertanejo Felipe Araújo, Thiago Martins e DJ Itaí. Vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do vô. O que você tá fazendo agora? Daqui a pouco ou em meia hora eu tô passando. Beija-flor, vai regar o mundo, meu amor. No mês em que se comemora o Dia da Consciência Negra, o Parque Vicentina Aranha em São José vai sediar uma série de eventos especiais. Neste domingo tem vivência de jongo,
aulas de samba rock, roda de capoeira, bate-papo sobre a identidade negra e o grupo Angoleiros do Sertão, que vão apresentar um encontro interartístico Ritmo e Poesia São Paulo, Bahia. As atividades são gratuitas. A agenda fica por aqui e eu volto sexta que vem. SP Rio Mais, conteúdo de verdade. Obrigado, Gabi. Sempre altos toques para o final de semana. Nós estamos chegando ao final do Abre Aspas desta sexta-feira aqui, prometendo aí muita série, muitas gordices no final de semana, mas a chuva estava precisando, eu tenho certeza que está todo mundo muito feliz. E eu faço um convite para você. Logo mais, aqui às 11 horas, de volta, aqui o meu amigo... Estarei de volta. Exatamente, uma entrevista muito interessante com a senhora Rosana Gravena, secretária de Saúde de Jacareí, logo mais no SP Rio Mais Entrevista, às 11 horas, ao vivo aqui, tá? Então eu convido você a ficar mais um pouco com o nosso querido jornalista Douglas Cruz aqui, que vai fazer também essa entrevista. E eu agradeço a participação de vocês aqui em essa, espero meio que você apareça mais vezes ao vivo para fazer o jornal aqui conosco, e um prazer tê-lo em nossa bancada nessa sexta-feira. Eu adoro isso aqui. Que bom. Nós também adoramos como você está aqui. Obrigado, May. Um bom dia para todo mundo, boa semana. O melhor ainda, um bom final de semana. Um bom final de semana. Porque hoje é sexta-feira, e sexta-feira, além de todos os outros dias, a gente merece ser mais feliz. Ótimo final de semana para você e até segunda-feira com mais um Abre Aspas.